palavra do Senhor nos diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chamas de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Pedro Valdo foi um homem muito rico, comerciante numa cidade na França, por volta do século XII, e após sua profunda experiência com a fé cristã, em 1773, ele decidiu então abrir mão de toda a sua riqueza, distribuiu aos pobres e dedicou a sua vida inteira à pregação do Evangelho. Essa atitude acaba gerando outros movimentos ali também naquele tempo. Já no século IV, um homem chamado Paulino, governador romano, proprietário de várias terras, após a morte do seu filho recém-nascido, ele e a sua esposa decidiram vender os seus bens, distribuindo então os recursos aos necessitados, e passaram a viver uma vida monástica dedicada à oração e ao serviço. Já um outro nobre romano, que após se converter ao cristianismo, também doou todos os seus bens aos pobres e dedicou a sua vida à evangelização e a serviço dos necessitados, especialmente entre os escravos que trabalhavam na terra do imperador Diocleciano. Essas ilustrações, junto com o texto de Lucas, têm algo em comum, é que o Jesus parece nos demonstrar não necessariamente um problema com a riqueza. A questão não é a riqueza, o problema não era você ser rico. O problema era quando você fazia do dinheiro, ou o dinheiro fazia você escravo dele. Esse era um grande problema. E quando nós vamos lendo o Evangelho de Lucas, nós vamos observar essa questão material muito presente no Evangelho de Lucas. Por exemplo, quando você abre em Lucas capítulo 6, versículo 20, que é as bem-aventuranças que nós vimos um pouco também na semana passada, você vai observar Lucas dizendo que bem-aventurado é o pobre. Coisa esta que em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que também fala sobre as bem-aventuranças, Mateus ele omite a questão do bem-aventurado. Na verdade, Mateus ele fala sobre bem-aventurado é os pobres de forma espiritual, de espírito. Lucas omite essa questão do espírito. Lucas só fala de que bem-aventurado é o pobre. Quando nós vamos passando, então, ainda no Evangelho de Lucas, nós ainda vamos ler Lucas 16:13. E Lucas 16:13 nos diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Parece que no Evangelho de Lucas há uma preocupação com essa questão também do material, do financeiro, do dinheiro. Não é à toa que nós vamos ver Lucas trabalhando em diversos outros textos, como nós acabamos de ver alguns aqui, falando sobre essa questão material. Mais uma vez, Lucas não está dizendo que há um problema em nós sermos ricos. O que Lucas parece estar nos demonstrando que há um grande problema é quando o dinheiro passa a dominar a nossa vida. O dinheiro passa a ditar as regras da nossa vida. Não é diferente com Lucas 18. Lucas 18 começa dizendo para nós,
Lucas 18:18, começa dizendo para nós que certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse que na NVI traz um homem importante, também para alguns comentaristas, e talvez poderia ser traduzido por uma questão de alguém que tinha alguma certa autoridade naquele momento, naquela cidade, naquele contexto. Então, esse certo homem importante talvez fosse alguma autoridade, seja ela política, nós não sabemos ao certo, o texto não nos informa, mas ele exercia alguma importância diante daquela sociedade. Esse certo homem importante começa dizendo com Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ao que Jesus responde: por que me chamas de bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Jesus, que conhecia o coração deste homem, já entendeu com que ele quis dizer com bom mestre. Há pelo menos duas coisas que os comentaristas vão dizer que talvez esse homem importante quer dizer com essa palavra bom mestre, com essa parte chamando Jesus de bom mestre. Uma delas é o fato de que talvez ele queira manipular ali Jesus, trazendo um certo agrado, chamando ele de bom. Olha, você é bom, então, bom mestre, me diga o que significa, o que é, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna. Uma outra possibilidade é que talvez este homem esteja chamando Jesus de bom mestre, olhando para ele mesmo. Como assim olhando para ele mesmo? Ao chamar Jesus de bom, ele está querendo dizer: olha, eu também sou bom. E se eu também sou bom, eu estou querendo mostrar alguma coisa em relação ao Senhor, e falar que o Senhor também é bom, porque no final das contas ele está dizendo sobre ele, é a bondade dele. Jesus, e eu fico com essa segunda opção, e acho que é a melhor opção para entender do porquê ele chama ele de bom mestre, e a resposta de Jesus. Que a resposta de Jesus, nós lemos Jesus chamando: olha, por que me chamas de bom? Ao dizer por que me chamas de bom, Jesus não está querendo dizer que ele não é bom, que Jesus mesmo não é bom. Ao apontar e falar: olha, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus, Jesus não está dizendo eu não sou bom. O que Jesus está dizendo são duas coisas. Primeiro, ele também é Deus. Há um somente que é bom e é Deus. Então, há uma indireta de que ele também é Deus. Segundo, ele entendeu o coração desse homem. E ele está dizendo: se você está me chamando de bom mestre, como se fosse um espelho, se você está me chamando de bom, olhando para você mesmo e querendo falar você é bom, parou por aí. Não existe ninguém que seja bom. Por que me chamas de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Sou somente Deus. E aí ele responde. E aí sim ele vai responder agora o que preciso fazer para conseguir a vida eterna. No versículo 20 ele diz assim: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Então, Jesus está pegando uma segunda parte do decálogo, dos 10 mandamentos. E essa segunda parte que fala dos relacionamentos. Então, por exemplo, não adulterarás. É um relacionamento com o seu próximo, em não adulterar. Tanto o teu próximo cônjuge, em você não cometer adultério contra o seu cônjuge, ou estar com a esposa ou o marido de outra. Então, é de relacionamento. Não matarás, tem a ver com relacionamento, preservar a vida. O Senhor está falando sobre relacionamentos. Não furtarás, tem a ver mais uma vez com esse próximo. Não darás falso testemunho, mais uma vez com cuidado em relação ao próximo. Honrar o pai e a mãe, também se cuidado com o próximo. Então, o que Jesus está querendo fazer nesse primeiro momento, com essa resposta, não é dizer que precisa de um adendo para a salvação. Não é isso. Até porque este homem, logo em seguida, no versículo 21, vai responder: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. De forma moral, este homem tem sido exemplar, segundo ele. Ele não tem cometido adultério, não matou ninguém, não furtou ninguém, não tem cometido falso testemunho, tem honrado o pai e a tua mãe. É isso que ele diz no versículo 21. A resposta que esse jovem espera, então, ou talvez o que ele esperaria de Jesus, assim, então, fosse: ok, então está salvo. É isso a vida eterna.
Se você já cumpre todas essas coisas, então você conseguiu alcançar a vida eterna. Mas o que aquele jovem não estava entendendo é que a lei não tem um fim em si mesma. A lei não tem fim nela mesma. A lei não era simplesmente para apontar e dizer, olha, você é um adúltero. A lei não era só para isso. Olha, você é um assassino. Olha, você tem cometido um falso testemunho. Olha, você tem deixado de honrar o teu pai e a tua mãe. Não era só para isso. No final das contas, a lei apontava para algo maior e que fosse, o que talvez fosse necessário, cavar um pouco mais a fundo. O ser um adúltero era só a ponta do iceberg. No final das contas, o que a lei estava apontando era: você matou, você cometeu falso testemunho, você adulterou, simplesmente pelo fato da sua rebelião contra Deus. A lei apontava, para o final das contas, do pecado para o pecado original. O homem não quer viver perto do Senhor. E esse homem não entendeu isso. Quando Jesus diz as coisas que precisam, né, adulterarás, matarás, falso testemunho, não cometer nada disso, e ele diz, olha, eu tenho feito tudo isso, ele não entendeu isso. A lei não era sobre questões externas. A lei não era sobre a aparência, mas falava sobre o coração. Então, um adúltero, ele não estava cometendo um adultério somente com a pessoa, com o cônjuge dele. Inclusive, se nós formos para o Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento de Davi, ali nós vamos encontrar Davi dizendo assim, Senhor, pequei contra ti e contra ti somente. O que Davi quer dizer com isso? Ele não errou com Batseba, nem errou com o marido dela. Não, ele não está querendo dizer isso, mas o que Davi está querendo dizer é que, no final das contas, a rebelião dele foi contra o Senhor. No final das contas, ele não queria obedecer ao Senhor. E no final das contas, o que ele estava dizendo é, o Senhor não me satisfaz, e por isso então eu vou me entregar às outras coisas. É o pecado. Davi queria viver longe do Senhor. Por isso, quando ele se arrepende, Salmo 51, arrependimento de Davi, ele diz, Senhor, pequei contra ti e contra ti somente. Davi entendeu que o coração dele estava longe, distante do Senhor. Ele entendeu que a lei não era só para dar títulos a ele, como adúltero, como assassino, mas era para demonstrar que Davi estava vivendo uma vida longe, distante do nosso Senhor Jesus, ou de Deus. Quando nós vamos para Lucas 18 e o Senhor aponta isso, mais uma vez, Ele não está dizendo você precisa fazer isso ou fazer aquilo para você conseguir a vida eterna. Ela continua sendo pela graça, não é por mérito. Ela continua sendo na confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus está fazendo é, sonde o seu coração. Você quer descobrir como alcançar a vida eterna? Então você precisa olhar para o teu coração. Jesus não queria saber se ele era um adúltero, não queria saber se ele era um assassino, não queria saber se ele dava falsos testemunhos. Mas Jesus queria saber como andava o coração dele, porque se ele estivesse cometendo todas essas coisas, ainda ele estava distante do Senhor. Mas ele diz, não cometi nada disso. Só que o que ele não percebe é que ainda assim ele anda com o coração longe do Senhor. Vem o versículo 22. Ao ouvir isso, né, ou seja, que eles têm obedecido todas essas coisas daquele rapaz, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Depois venha e siga-me. O Senhor quer demonstrar ainda para esse homem que o coração dele não está em Deus, que o coração dele está distante. Muitos talvez leem esse versículo 22 de vender todos os seus bens e agora seguir Jesus, entendem que isso é para todos. Não necessariamente. Como eu disse, mais uma vez, o problema não era a riqueza. Não era a riqueza. A questão não é você ser rico ou você ser pobre. A questão é onde está seu coração. E Jesus havia identificado que o coração daquele homem, daquele rapaz, estava no dinheiro. Por isso, nós lemos o 16, que diz, olha, não é possível adorar ou servir a dois senhores. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo a Mamon. Na NVI traz a palavra dinheiro, né? Mas em outras Mamon. E eu prefiro a palavra Mamon porque dinheiro nem sempre é Mamon.
Quando o dinheiro se torna mamão? Quando ele se torna um Deus. E quando o dinheiro se torna um Deus? Quando você deixa de dominá-lo e ele passa a te dominar. E aí então ele se tornou mamão. Jesus havia identificado que o dinheiro para aquele homem virou mamão. Porque Jesus pede para ele, olha, o seguinte, rapaz, ainda então falta uma coisa para você. Vende tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. Jesus havia percebido que o coração daquele homem estava no dinheiro. Não estava nele. Isso é tão verdade que logo no versículo 23 diz assim para nós. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. O 23 é um contraponto do 18. Por quê? Porque o 18, a ideia, a impressão que o texto nos dá, é que esse homem está chegando muito feliz. E mais ou menos como ele chegasse, bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? E aí a conversa vai rolando. E aí Jesus vira para ele em um dado momento e diz assim, olha, seguinte, vende tudo e dá aos pobres. Aí ele ficou mais cabisbaixo, é como se agora fica triste. Era dono de muitas coisas. A gente olha para esse homem, talvez julga esse homem. E interessante que o nome dele não é mencionado. Em nenhum momento o nome desse homem é mencionado. Fala que é um rapaz. Não diz o nome desse rapaz. E talvez, eu sempre que há omissão dos nomes, eu creio que o autor bíblico, ele sempre faz isso para que eu e você possamos nos colocar no lugar. Há uma omissão do nome. Então se coloque ali. Se coloque no lugar desse jovem, desse rapaz. Como você reagiria se hoje Jesus virasse para você e dissesse, olha, para você dar a vida eterna é preciso abandonar o dinheiro e dar tudo aos pobres. Talvez seja o seu caso. Mas como eu disse, talvez não seja o seu caso. Não é para todo mundo essa ordem. Porque nem todo mundo está com o coração voltado para o dinheiro como mamão. Nem todo mundo. Mas e se Jesus pedisse hoje para você aquilo que você considera muito importante e que você talvez nem tenha percebido, mas é um Deus para você? E se Jesus hoje dissesse assim, olha, vende ou dá, entrega tudo que você tem, siga-me. O que Jesus está pedindo é que para seguir a Jesus é preciso deixar tudo. É preciso abandonar, não só o velho homem, porque nós focamos muito nisso. No lado moral, olha, para vir para Jesus você precisa abandonar isso, aquilo outro. Não é só isso, mas é preciso entregar a vida como um completo. Isso envolve deixar de praticar as suas atitudes imorais, sim, mas não só. Às vezes envolve deixar também toda a sua fortuna, se você for apegado a ela. Às vezes envolve deixar a sua profissão. Tem gente que tem feito da sua profissão Deus. E tem se dedicado à profissão como se fosse a única coisa do mundo. E não tem percebido que tem deixado outras coisas que são realmente importantes na vida. Como, por exemplo, momentos de devocional com a família. Eu não estou dizendo para você não trabalhar. O que estou dizendo é que tem gente que já tem o básico, mas no afã, na ânsia de ter mais, e dar conforto mais, e ter isso, e ter aquilo, tem trabalhado 12, 13, 14, 7 dias da semana sem descanso. E não tem percebido que algo ali está de errado. Que algo se transformou seu ídolo. Talvez seja a sua carreira acadêmica. Talvez seja a sua carreira acadêmica. O que tem, e se Jesus pedisse hoje para você algo? Você sairia deixando tudo e seguiria? Ou você reagiria como esse homem, dizendo, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, diz para nós o versículo 24, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O Novo Testamento, ele dedica mais ou menos uns 215 versículos para abordar o tema fé.
218 versículos para tratar sobre a questão da salvação. E mais ou menos 2084 versículos que falam sobre dinheiro. De impressionar, não é? Chama atenção. Talvez poucas coisas tenham um potencial tão grande de substituir Deus em nossa vida como dinheiro. Como dinheiro. O dinheiro, para alguns teólogos dizem, é o ídolo que tem mais potencial de ser ídolo em nossas vidas. Porque nós não percebemos. Eu e você falamos, é dinheiro, mas eu estou fazendo para o conforto da minha família, é para o meu filho, é para minha esposa, é para isso, é para aquilo. E você acaba se empenhando e vivendo a sua vida para isso. A escravidão ao dinheiro não é um privilégio dos ricos. Mas também pode cair sobre os pobres. Sabia? Você pode dizer assim, mas pastor, eu não sou rico, eu não me preocupo com isso, eu não tenho muito dinheiro, então eu não fico preocupado. Mas também ela pode cair sobre os pobres, e o dinheiro pode virar mamão também para os pobres, assim como para os ricos. E quer ver uma coisa? Quer saber como ou quando o dinheiro virou mamão na sua vida? Primeiro, quando você perde os limites do que é justo e legítimo, e começa a acreditar que pode tudo e desrespeita posse de direito dos outros. Você acha que tudo você pode, porque você tem dinheiro. Eu tenho dinheiro mesmo, pô. Eu mando aqui e desmando. Eu tenho dinheiro, faço o que eu quiser, eu vendo aquilo e compro aquilo, e você acaba negligenciando a vida do outro. Eu levanto isso a hora que eu quero, eu derrubo isso a hora que eu quero, eu faço isso, porque você tem dinheiro. O dinheiro, ele vira mamão na sua vida quando você começa a praticar coisas lícitas para ganhar dinheiro. E aí você começa a assinar papéis. Mas, gente, é só para o bem da minha família. Não tem mal nenhum. O meu chefe, afinal de contas, ganha milhões. Eu só ganho aqui os meus 1.800, meus 5.000, meus 3.000. 1.000 a mais desviado, não faz diferença. O dinheiro vira mamão quando você perde pessoas para ficar com dinheiro, em vez de perder dinheiro para ficar com pessoas. Em nome do dinheiro, você não quer mais se relacionar com fulano ou a fulana. Isso acontece com herança. Deixa alguém morrer e deixar que seja R$1. Se não tem briga na família. Tem gente que para de falar um com o outro. Eu quero esse R$1. Eu quero alcançar esse R$1. Não, eu vou pegar esses 5.000, 10.000 que é meu. E aí você briga com o irmão. Aí você briga com a irmã. Você briga com a mãe ou o pai que ainda está vivo. Sei lá, alguém que tenha também a divisão, né, da herança ali. Você começa a discutir. Você perde pessoas, mas não perde dinheiro. Virou mamão, virou ídolo na sua vida. O dinheiro, ele vira mamão quando você precisa consumir para sentir alguma coisa significativa. Acredita que o vazio da alma pode ser preenchido apenas com coisas e experiências que o dinheiro pode comprar. E aí, então, ele virou mamão na sua vida. Há pessoas que estão aí consumindo para ganhar significado na vida. É só mais esse sapato. É só mais essa blusa. É ela que me deixa feliz. Hoje foi um dia muito difícil no trabalho. Vou lá no shopping comprar um sapato para ver minha... E aí você fica alegre. E toda vez você começa a conectar agora que você está triste, você precisa comprar um sapato. Comprar uma camiseta, comprar um vestido, comprar um brinco, sei lá o que for. O dinheiro virou uma mão, porque você está buscando o significado da sua vida nele. Que o vazio da tua alma pode ser preenchido nele. Lembra? Havia um vazio nesse homem. Por isso que ele se entristece quando o Senhor pede para que ele vender tudo e dar aos pobres. Eu sou dono de muitas coisas. Tenho muitas coisas. Talvez você não tenha muitas coisas. Talvez você tenha uma poupança e olhe lá. Mas você não abre mão da sua poupança para ajudar quem precisa às vezes. O que Jesus está demonstrando para esse homem não é que precisava de Jesus e mais um adendo. O que Jesus estava querendo mostrar para esse homem é que precisava apenas confiar em Jesus. O que esse homem não queria fazer. Porque se ele vende tudo, seja que ele recebeu por herança ou porque ele conquistou trabalhando, sei lá, fazendo negócios, não sei como ele conseguiu esse dinheiro. O fato é que se ele vende tudo, ele está agora a ver navios. Por isso ele se entristece. Mas o que Jesus está querendo fazer é, confia em mim.
Se você quer dar a vida eterna, é preciso confiar em mim. Não é Jesus e mais um adendo. Muitas pessoas leem esse texto e estão dizendo, olha, está vendo? Jesus está dizendo, precisa ser não adúltero, não dar falso testemunho, ou precisa vender tudo, você precisa praticar, é por mérito. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está querendo ensinar para esse homem é, precisa confiar em mim. E como eu disse, talvez o seu problema não seja o dinheiro, mas abra mão disso que você não quer abrir mão hoje, para confiar nele. Jesus está pedindo para nós confiarmos nele de forma total, integral. E às vezes é preciso abrir mão disso, exatamente o que você está pensando agora, que veio no teu coração, que veio na tua mente, às vezes é necessário. O dinheiro vira mamon quando você adota a cultura do descartável. Quando você vive a cultura da substituição, do acúmulo de coisas, experiências e até mesmo de pessoas e relacionamentos. A cultura do descartável. Olha, você é meu amigo hoje, mas você não presta, descarta. Ou do casamento, né? Olha, você não está mais prestando, descarta. Isso serve também para as coisas materiais. Antigamente, o rádio quebrava, o que seu avô, seu pai, sua mãe, ou você mesmo faria? Tentar consertar. Seja lá, qualquer equipamento que quebrasse, a primeira coisa que você iria fazer é tentar consertar. Se você não soubesse, ia levar em alguém que saberia. Hoje em dia, a primeira coisa que você pensa é o quê? Vou comprar outro. Quebrou lá meu micro-ondas, quebrou, sei lá, a geladeira, quebrou o rádio, sei lá. Eu vou comprar outro, não vou consertar. Você não tenta consertar. Nós estamos vivendo numa cultura do descartável. Tudo se tornou descartável. Não só o material, mas as pessoas. Ou do acúmulo, sempre quer mais. Você tem 2 pares de sapato. Está suficiente, 2 pares. Só que você diz o seguinte, estou usando muito ele. Acho que a sola já está gasta. Aí você compra o terceiro. Aí você comprou o terceiro par de sapato. Aí você diz assim, mas também estou usando muito ainda. A cada pelo menos 2 dias eu estou usando mesmo. O pessoal da empresa já conhece, da faculdade, da escola, já conhece o sapato que estou usando. Da igreja já conhece. Preciso comprar um quarto. Aí você compra o quarto, o quinto. Aí assim vai. Você vai acumulando. Quando você vê, você já tem uns 10 pares, 11 pares de sapato em casa. E alguns ainda, ouso dizer, que nem saíram da caixa. Homens também tem isso, tá? Mas eu vou falar aqui com as mulheres. Às vezes as mulheres capricham um pouco mais nisso. Tem aquele seu, como que chama? O altinho, o salto. Tá lá que você usou só para aquele casamento, né? Que você comprou, para que você falava que não tinha. Não tem nenhum sapato, amor. Como que eu vou no casamento do fulano? Aí você comprou aquele. Lá em 2010, só usou naquele casamento, nunca mais usou. Desde então está na caixa. E está lá, acumulando. Você não doa. Você não desprende também daquilo. Você não usa, mas também não dá para quem precisa. Você deixou lá. Desde 2010 está guardado lá, que você usou uma única vez no casamento. Está lá guardado. E você está sabendo que a tua irmã lá do lado está precisando de um salto para ir no casamento também. Ou para uma entrevista de emprego, ela não tem condições. Mas você está guardado com o salto. Porque vai que um dia você vai de novo no casamento. E vai que um dia você queira usar aquele vestido que você usou em 2010, que vai combinar com aquele salto. Isso é para nós homens também. O dinheiro ele vira mamão quando você deriva a sua identidade em suas posses. Precisa de coisas, de grife, para sentir que tem valor. Você já conheceu aquela pessoa? Se é que você não está falando de você mesmo, né? Eu só tenho valor se eu comprar aquela bolsa que eu vi sei lá, não sei, uma marca boa, ou aquele sapato que eu vi, ou se eu comprar aquela camiseta, né, aquela camisa da Tommy. Eu só tenho valor, eu só vou ser respeitado de verdade na minha empresa se eu chegar na empresa com a camiseta da Tommy. Porque se eu não chegar com a camiseta da Tommy, o que meu chefe vai pensar de mim? Ou só vou ser contratado de verdade se eu chegar com a bolsa... eu não sei marca de bolsa, uma marca boa, da Louis Vuitton. Isso aí, se eu chegar com a bolsa da Louis Vuitton, as mulheres vão ficar olhando para mim na frente, não tem para ninguém, amor. Eu vou ser o destaque. Então você começa agora a derivar a sua identidade nas suas posses, né? Ou aquela pessoa, agora eu tenho 2 carros.
Agora, o pessoal vai me respeitar na igreja, né? Vai pedir carona para mim agora. O pessoal vai gostar. Eu tenho chácara, eu tenho fazenda. Ninguém está perguntando. Já viu aquela pessoa que você está conversando com ela? Ninguém perguntou nada. Ela disse assim, mas fulano, eu tenho uma fazenda, né? Do nada surge o assunto que ela tem uma fazenda. Ninguém queria saber, o assunto não está falando sobre fazenda, ela só queria falar que ela tinha uma fazenda. A identidade dela está firmando as posses dela. O dinheiro, ele vira mamon quando, em nome da aparência, da imagem, você perde a sua autenticidade. Anda na moda e segue tendências ditadas por terceiros. Você é o que os outros dizem que você deve ser, você não sabe o que quer, o que de fato gosta, o que realmente pensa. Talvez você seja essa pessoa em que se perdeu totalmente, está perdido. Nós estamos vivendo um tempo em que os jovens não sabem quem são. Há uma grande confusão. E não sabem o que são porque eles querem ser tudo para todos. Neste grupo aqui, o povo pensa assim, então eu vou pensar assim. Eles se vestem assim, então eu vou vestir assim. Nesse outro grupo aqui, esse pensa de outro jeito, se vestem de outro jeito, falam um outro linguajar. No final das contas, ela chega em casa e fala, quem eu sou? Porque no fundo eu não sou nem isso, eu também não sou nem aquilo, eu não gosto nem dessa roupa. Eu me sinto confortável de chinelo e de bermuda, mas todo mundo veste calça e sapato social, então eu vou ter que vestir. Então a pessoa começa a se perder, porque ela quer ser aceita num grupo. O dinheiro, ele vira mamão quando você valoriza as pessoas por suas posses ou aparência de posse. Não é você que agora se valoriza, mas você só valoriza a pessoa porque ela tem. Ou aquele famoso, né, o interesseiro. Pessoa que só se aproxima de você porque sabe que você tem condições. E ela quer aproveitar, ela quer sugar tudo de você. Eu sei que o Diego ele tem condição. Então eu vou querer ser amigo do Diego. Ô, Diego, vamos conversar? Eu vou querer marcar café com o Diego sempre. Eu vou querer estar com o Diego sempre. Eu vou chamar o Diego para estar comigo. Eu vou na Cooper. Eu vou chamar o Diego para ir na Cooper comigo. Eu quero que o Diego esteja comigo todo o tempo. Só quero o Diego. Porque eu sei que o Diego tem uma coisa para me oferecer. Eu sei que o Diego tem uma coisa para dar para mim. Então eu vou estar junto com o Diego. A todo momento. O dinheiro ele vira seu mamão quando você cultiva o sonho da ociosidade. O desejo de ter dinheiro suficiente para parar de trabalhar. E considera o trabalho um mal necessário. E trabalha apenas para ganhar dinheiro. E acha que trabalho é coisa de pobre. Já viu aquela pessoa? Eu quero trabalhar para fazer mais nada. E aí talvez pegou uma boa parte aqui, né? Que todo mundo aqui, talvez pelo menos uma vez na vida, já disse assim, eu quero trabalhar logo porque eu quero aposentar aos 40 anos. Você quer dizer com isso? Eu quero ficar ocioso aos 40 anos. Só quero viajar, curtir a vida. Eu quero fazer mais nada. Eu quero ter dinheiro suficiente para não fazer nada. E ela não para pensar que, primeiro, o trabalho não é um mal necessário. O trabalho não é coisa de pobre. O trabalho é algo criado por Deus. Lá em Gênesis, Deus já havia dado o trabalho para o ser humano. Não a ociosidade. O homem agora tinha que trabalhar. Se ele queria se alimentar, ele trabalhava, cultivando, plantando, colhendo. Não havia ociosidade. Mas o pecado, que agora nos distancia da realidade de Deus, faz você querer dinheiro para você fazer nada. Você ficar o dia inteiro com as pernas para o ar, assistindo Netflix, fazendo nada na internet, olhando seu Instagram, só rolando o dedo, fica até com, chama ler, né, aquele do movimento repetitivo, tanto você ficar só girando para cima a mão. Então o dinheiro ele virou o seu ídolo. O dinheiro ele se torna uma mão quando você prioriza seu bem-estar acima de todos os demais compromissos da vida, em detrimento de todas as pessoas com quem convive. Acredita que o dinheiro é o caminho para uma vida de prazer permanente e que ganha a possibilidade de viver sem qualquer preocupação. Já viu aquela pessoa que quer ter dinheiro porque não quer mais preocupar com nada? Eu só me preocupo com as coisas porque eu sou pobre. Quando eu tiver muito dinheiro, não vou precisar me preocupar se vai ter para pagar a conta, não. Eu não quero me preocupar com nada. E outra, a pessoa, ela não só isso, como agora ela também prioriza o seu bem-estar acima dos demais. Se eu tenho, está tudo bem, não importa se você não tem. Não me importa se você não tem, não me importa se você está precisando, eu tenho.
Eu já consegui, agora corra atrás. Você que se vira. Se eu conseguir, você, trabalhando, você que também se vira trabalhando. Você não vai ajudar. O dinheiro vira o seu mamon quando você se considera onipotente e se torna prepotente. Ou acreditando que o dinheiro tudo pode e se torna absolutamente incapaz de lidar com fracasso e frustração. E eu costumo dizer, uma coisa que eu sempre falava para as pessoas é que gente enjoada não é rico. Gente enjoada é o pobre que se acha rico. Vocês já perceberam isso? O rico de verdade, o rico de verdade, ele não é uma pessoa metida. O metido é o pobre que ganhou um pouquinho mais de dinheiro e se acha agora rico. E aí começa a te ignorar. Tinha um rapaz na antiga igreja em que eu fazia parte, que eu era membro, a igreja que me enviou para o seminário, ele era muito rico. Esse cara tinha um avião, ele tinha barco e tudo mais. Esse não era enjoado. Esse homem, inclusive, ele nos acampamentos, ele levava os barcos dele para a gente poder andar. Para dar oportunidade para os que não tinham condições nunca, talvez, de andar num barco, andar. Ele levava os adolescentes, os jovens, para andar no avião dele. Ele levava lá no local e andava de avião com o avião dele. Agora, tinha um ou outro, meia dúzia, que porque estudou um pouco e conseguiu melhorar, esse te esnobava. Aí esse nem olhava às vezes para você, esse nem te dava carona. Inclusive, uma vez, não deu carona porque ia sujar o carro dele, que ele tinha acabado de lavar naquela semana. E a criança estava com um pacote de bolacha, onde já se viu comer bolacha num carro limpo, né? Então, não, meu carro está limpo. Às vezes colocava até jornal no banco, para não sujar nem com a roupa da pessoa. Esse é o rico. Então, se você se tornou você se acha que é onipotente, você se torna prepotente e aí o dinheiro começa a tomar conta da sua cabeça e você não consegue nem, inclusive, lidar com as frustrações, o fracasso. Sabe aquela pessoa que tudo fica chateada? Ela perdeu o emprego, ela fica frustrada, é o fim da vida dela. Era um emprego bom, eu nunca mais vou conseguir. Estou perdido, não vou conseguir. Ou aquela faculdade que ela não conseguiu passar, que era a faculdade que ela ia entrar. Que é o nome da área dela, que se o empregador olhasse e falar, formou nessa faculdade, era certeza que ela ia conseguir. Aí ela vira e fica frustrada, não sabe lidar com o fracasso, ela não sabe lidar. Desaprendeu porque ela está focada muito no dinheiro, que o dinheiro pode isso, o dinheiro pode dar aquilo, o dinheiro pode fazer isso. O dinheiro se torna seu mamon quando você não é capaz de conviver com as necessidades não satisfeitas e desejos não atendidos. Acredita que o dinheiro pode resolver tudo de imediato, como a tudo estivesse à venda numa esquina. Já viu aquela pessoa dizer, quebrou, então eu compro outro. A gente acabou de falar, né? Não me satisfez, não consegui. Ela nunca está satisfeita com nada, essa pessoa. Ela conseguiu comprar os 10 sapatos do sonho dela, da marca que ela queria. Mas mesmo assim ela não está satisfeita, ela precisa comprar o 11º. Essa é a pessoa que nunca está satisfeita. Se você é uma dessas pessoas nunca satisfeito com nada da sua vida que você tem, você sempre está correndo atrás de mais e mais, eu vou te dizer uma coisa, mude isso agora, arrepende-se agora. Senão a sua vida vai ser infernal para o resto da vida. Sabe por quê? Porque você nunca vai estar satisfeito. Você vai conseguir, e se Deus quiser, você vai conseguir a casa dos seus sonhos. Aquela casa que tem 10 quartos, uma piscina, um gramado, e eu oro para que você consiga, mas eu oro para que você consiga depois que você se arrepender disso. Sabe por quê? Porque você vai conseguir, você vai olhar para cá e fazer, não estou satisfeito. Você vai encontrar mancha na parede da sua casa, você vai dizer assim, poxa, está feia a casa, né? Casa linda, está tudo pintadinho, bonitinho, mas aquela mancha, está feia, vamos vender? Já não me satisfaz mais. Não me agrada mais. E não pense que você vai ser assim quando você conquistar a casa. Olha para agora. Para as coisas que você já tem hoje. Se você não está satisfeito com as coisas que você tem hoje, você provavelmente, quanto mais conquistar, vai continuar dessa maneira. Você não vai ser satisfeito. O dinheiro ele se torna seu mamon quando você gasta mais do que ganha. E você começa a confundir cheque especial e crédito aprovado como receita. Já viu aquela pessoa que tem um cheque especial ali, mas ela acha que faz parte da receita dela. E ela usa todo o dinheiro e usa o cheque especial. Aí depois ela também vai lá e usa todo o cartão, isso está estourado, e ela se endivida.
Porque ela já gastou o dinheiro comprando as coisas, está usando cheque, e agora não tem dinheiro para pagar o cartão, não tem dinheiro para pagar o cheque especial. Lembrando que tem juros, vai gerando. Mas é porque ela acha que o dinheiro pode comprar tudo, então ela não está satisfeita só com o salário dela, ela precisa usar o a mais. O dinheiro vira sua mão quando você tem um padrão de vida que exige sacrifício exagerado. Trabalha demais, mas dão por necessidade. Então, como nós falamos, é aquela pessoa que ela não está trabalhando para conseguir o básico. E eu não estou dizendo nenhum, às vezes o básico, arroz, o feijão, às vezes a pessoa tem uma coisinha a mais, ela tem uma casa legal, ela tem um carro, ela consegue colocar gasolina no carro, ela consegue comprar uma carne hoje está caro, comprar café. Café você vai lá, não paga menos de R$ 30 hoje. Uma cuba de ovos de 30 unidades, R$ 30. Ela consegue comprar. Só que para ela não está satisfeito. Ela não está satisfeita. E aí que eu disse mais cedo, né? Ela tem que trabalhar mais. Ela fica agora mais tempo no trabalho. Ela esquece que tem um marido ou a esposa em casa. Tem os filhos que também precisam. Ela esquece que tem os outros afazeres. Tem a igreja. Tem outras coisas que ela tem que contribuir. Mas no afã de ter mais dinheiro, ela sempre está fora de casa. O dinheiro se torna seu mamão quando você é desorganizado, não faz contas, não controla a finança e vive se endividando. O dinheiro torna seu mamão quando convive com a sensação de que tudo não é o bastante, sempre precisa de mais. O dinheiro torna seu mamão quando não é capaz de distinguir preço de valor. Você sabe que preço tem diferença de valor. Tem coisa que não tem valor, mas tem um preço alto. Tem um preço alto. Só que você quer aquilo. Por quê? Porque todo mundo tem. E você confunde, então, preço de valor com valor. Tem coisas que têm valor. Quer ver uma coisa que tem valor? Por exemplo, alguém que perdeu um ente querido e que agora ganhou desse ente querido uma de recordação, um broche. Para aquela pessoa aquilo tem valor. E não há preço que pague. Não há preço que pague. Então, isso é valor. É o broche que o pai dela, a mãe dela, a filha, sei lá, que deu e morreu e deu para ela. Então, aquilo tem um valor simbólico para ela. Então, não há preço, não há dinheiro que vai pagar isso. Há outras coisas que têm um preço muito alto, mas o valor muito pequeno. Então, elas não distinguem isso. É uma pessoa que está se deixando levar. O dinheiro, ele se torna sua mamão quando você é egoísta, avarento, não reparte, não empresta, não compartilha e retém tudo para si. Você sabe aquela pessoa que não empresta nada? Você pergunta para ela, ela não empresta, ela não quer dar. O exemplo do carro que eu falei, né? O dinheiro se torna seu mamão quando você não se incomoda com a realidade da desigualdade e nem compromete-se com causa da justiça. Para você se tornou normal o mundo ser assim. Você é normal. E olha uma coisa interessante. Às vezes nós nos incomodamos com o que está na rua, não por ele, mas pela sua segurança. Eu não estou me incomodando com o mendigo, ou seja, com o drogado, porque eu estou me preocupando com a vida dele, que eu quero que ele melhore. Estou me preocupando porque agora ele está se instalando aqui perto da minha casa. Isso tornou agora um perigo para mim. Porque agora eu entro dentro de casa, eu estou vendo agora sempre tem um mendigo que está observando toda a minha rotina. E você não quer ajudar a pessoa. Você quer se livrar daquele mendigo, porque daí vai trazer mais segurança para você. Não há preocupação com a vida dela, há preocupação com a sua vida. E por isso nós queremos mais dinheiro. Porque daí nós aumentamos os muros, nós colocamos câmeras, nós colocamos seguranças, mudamos talvez para um bairro melhor. Um bairro que talvez seja mais rico e não tenha tantos casos assim. Por isso, não importa se você é rico ou pobre, o dinheiro pode se tornar o seu mamão. Não importa a quantidade de dinheiro que você tenha na sua conta bancária. Por isso esse texto é um exame para nós. E é por isso que Jesus fala, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo que é só pobre que entra no reino dos céus. E ele não está dizendo para todo mundo ser pobre, não está dizendo que só os discípulos são todos pobres. Mas o que ele está dizendo é que é difícil porque quanto mais dinheiro você tem, mais apegado você é a ele.
Por isso, em livro de Provérbios, nós vamos encontrar o autor dizendo assim, ó, Senhor, não me dê nem tanto para que eu me esqueça do Senhor, e nem pouco para que eu não precise roubar. Me dê o suficiente. Me dê o suficiente. Nós deveríamos pedir o suficiente. Só que o problema é que o suficiente não é suficiente para nós. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e eu quero mais. Vem o versículo 26, e o versículo 26 diz então assim para nós, os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? São discípulos agora que estão perguntando, e eles então querem saber quem pode ser salvo, afinal de contas, quem é? E talvez eles perguntem isso porque se identificaram e entenderam que, olha, todo mundo tem um pouco dessa entrega de não confiança total no Senhor. Quem é que pode ser salvo então? Ao que Jesus responde, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Esse versículo 27 está falando exatamente de uma forma indireta de que o homem não é bom. Não há ninguém bom. Eu e você não somos pessoas boas. Não somos. Não pense que você é uma pessoa legal. Você pode até ser legal, bacana de conversar, mas não é uma pessoa boa no sentido do texto. Então, olhe para a pessoa do teu lado, do outro lado, atrás de você, na tua frente. Não, mas para os convidados, eu não vou falar para você repetir nada. Mas só olhe para a pessoa e sabe assim, ó, se você tinha uma expectativa com ela, eu te sinto dizer, mas ela também tem pensamentos impuros, ela também tem olhares impuros, e ela tem coração impuro. E eu não estou dizendo só sobre questões sexuais. Estou dizendo sobre todos os sentidos. E isso demonstra, então, que é um relacionamento distante do Senhor. Quer ver uma coisa? Quem nunca no trânsito ficou já estressado? Sábado ontem, estava chegando do aniversário, aqui em casa, era lá para uma volta das 6 da tarde, eu estava dando seta para entrar aqui no portão, estava aberto o portão, eu dei a seta e fui entrar. E o motoqueiro estava passando do meu lado. Mão única, não é dupla, não tem dois, não é para dois carros, mas ele estava passando do meu lado. Aí eu ia virar, mas não era a moto, eu parei. Aí eu xinguei ele no carro e briguei, fez assim, ele começou a olhar para mim e já baixei a bola também, né? Eu já não sou todo esse corajoso também não. Aí entrei, mas eu fiquei com aquilo remoendo assim no meu coração. Eu falei assim, é pecador? É um coração pecador. A gente fica estressado, você pensa, meu Deus, se eu pego esse motoqueiro, se eu bato, ele vai amassar meu carro, e aí eu vou ter dinheiro para me desamassar esse carro agora? Ou pior, acontece uma coisa com esse homem ainda. Eu só queria chegar em casa, 6 horas da tarde, quase, 5, né? Eu nem lembro a hora que estava chegando, 5 da tarde, só queria chegar em casa, dar um banho nas crianças, fazer elas dormirem e também agora ficar tranquilo. Aí eu vou ter que lidar com esse homem ainda que eu derrubei. Nós somos pecadores. Por isso eu disse, quem pode ser salvo? Não há ninguém bom, Senhor. Não há ninguém que não tenha nunca, talvez, adulterado. E eu não estou dizendo sobre de consumir o ato. Porque Jesus agora, ele muda o que é adultério. Ele estava dizendo, se você olhar para a mulher ou para o homem do teu irmão, da tua irmã e cobiçar, isso já é adultério. Ou não há ninguém que não tenha nunca se tornado um assassino, porque Jesus também muda agora o sentido do assassinato. Não é você agora assassinar alguém, mas se você já pensou, sentiu raiva de alguém, você já matou alguém. Então nós todos somos assassinos. Difamação, quem nunca falou mal de alguém? Aquele que nunca falou mal de alguém que atira a primeira pedra. Todo mundo está em silêncio. Então a gente já falou mal de alguém. Desonrou pai e mãe. Sua adolescência que você pulava a janela para ir na festinha. Respondeu teu pai, respondeu tua mãe. Colou no colégio. Chegou em casa e disse, não, tirei 10 por mérito meu, papai. Mas nunca olhei para o lado. Então ele está dizendo, quem pode ser salvo? E aí Jesus responde, né? O que é impossível para os homens é impossível para Deus. Ou seja, o homem por si mesmo não consegue ser salvo. A resposta que agora do início, né? Olha, o que eu faço para dar a vida eterna? É confiar no Senhor, porque é o Senhor que muda o nosso coração. A salvação não está atrelada a méritos.
não está atrelada a méritos, não está atrelada à moralidade, não está atrelada no que você deixou de fazer ou o que você fez. A salvação está na confiança em Jesus. Por isso ele diz, olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Os homens por si mesmos não conseguem se salvar, eles não conseguem herdar a vida eterna, mas Deus é que chama, Deus que regenera, Deus que reconcilia, é Deus que faz a obra. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Digo a verdade, Jesus responde. Ninguém que tenha deixado de casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais na era futura, a vida eterna. E lembrando o contexto que está sendo falado aqui, é um contexto que o cristianismo estava surgindo e a perseguição estava crescendo. Rapazes, homens, você vai no trabalho e fica um tempinho longe, a tua mulher já fica preocupada, seu celular toda hora pitando, celular. Imagina naquele tempo, e eu fico imaginando, Pedro, a gente sabe que era casado porque tinha uma sogra que Jesus cura. Pedro passando meses, talvez, fora com Jesus, sem ter notícia da sogra, sem ter notícia da esposa. A esposa também não sabia por onde estavam, o que estavam fazendo, se tinham sido presos, já tinham sido mortos, ninguém sabia nada. Não era facilidade de comunicação como nós temos hoje. Por isso Pedro vai dizer assim, olha, Senhor, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E por isso diz o Senhor, a promessa para vocês que deixaram tudo, é que vocês não vão deixar de receber nessa presente era e nem na por vir a vida eterna, as coisas da vida eterna. Já vão começar a desfrutar agora. A pergunta que fica para nós é, do que você precisa abrir mão hoje? O que você precisa abandonar hoje para seguir a Jesus? Tem muita gente se colocando como seguidor de Jesus, mas não é. Tem muita gente dizendo assim, sigo a Jesus, mas também confio no dinheiro. Eu sigo a Jesus, mas eu não vou deixar de trabalhar mais tempo para ter tempo de devocional, ou com a minha família, ou com qualquer outra coisa. Não. Porque você confia no seu dinheiro. Sigo a Jesus, mas também confio na denominação. É a denominação que vai me salvar, por isso que eu frequento lá. Sigo a Jesus, mas também no meu marido, na minha esposa. Sigo a Jesus, mas também confio na teologia. Sigo a Jesus, mas também confio na estrutura social. Eu sigo a Jesus, mas também confio no X, Y e Z. No que você precisa largar a mão hoje? E eu não estou dizendo que você não seja crente. Mas nós precisamos sempre estar renunciando, tomando a nossa cruz e seguindo ao Senhor. Talvez hoje o Senhor tenha nos chamado para renúncias. E o que é que hoje você renunciará? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor com uma canção.